Então, hoje eu fiz a identidade de um podcast. Vem comigo! Então, eu tenho um Substack onde eu falo sobre coisas mais pessoais e coisas mais da minha vida. Diferente do meu blog de design que eu tenho no Medium. Esse é mais uma coisa Carrie Bradshaw de Sex and the City, sabe? Falando sobre questões da minha vida e da vida dos meus amigos. Então, e lá nesse Substack eu tenho um podcast. Porque eu realmente decidi que eu vou produzir mais coisas pro meu Substack. Porque ele é uma rede social que eu tô gostando bastante, principalmente por essa questão de que eu consigo ler e produzir artigos e textos de uma forma que eu acho mais interessante do que publicar em outras redes sociais. E uma dessas coisas é um podcast que eu chamei de Bitter Doce, porque o meu blog lá se chama O Lado Doce de Ser Azedo. O Lado Doce de Ser Amargo. Então o podcast é o Bitter Doce, que vem de uma piadinha da palavra em inglês bittersweet. E o Bitter Doce, eu queria que ele tivesse uma brincadeirinha com limão na logo. Limão? Então eu queria que a logo dele fosse metade de um limão cortado, com o doce sendo os gruminhos do limão. Agora vocês vão ver o que eu fiz até o momento, que foi inspirado nessas referências aqui. Então, eu tava vendo aqui o que eu criei com relação à identidade do podcast em si. Eu fiz essa questão dos gomos serem a palavra doce. Só que eu sinto que tá muito bruto. Eu não sinto que tá legal, assim. Eu gostei da ideia do bitter em cima, ter esse formato, como se completasse o limão em cima, mas eu achei que lembra um pouco demais a minha referência. Eu não gostei dele reto, assim, mas eu achei que nesse formato ele tá muito parecido com a minha referência, então não é uma coisa que eu pretenda usar agora, então. Por conta disso, porque eu quero evitar de ficar muito parecido com a referência. Talvez eu possa diminuir essa borda aqui, não como um todo, mas fazer ela começar fina e engrossar no meio e depois ficar fina de novo, sabe? Eu acho que talvez fosse balancear um pouco mais e arredondar as pontas dela. E eu não tava funcionando fazer assim, mas talvez dê certo, que era colocar o rosa ali. Por que que não tava funcionando? Vocês vão ver. Quando eu coloco o verde, o outro verde, eu senti que ficou muito pesado, que não passa a ideia que eu queria, e fica uma coisa muito, muito pesada, e fica muito, muito assim, na sua cara, sabe? Não tem nenhum mínimo de respiro. Talvez um rosa mais clarinho possa balancear um pouco. Tipo um rosa bem clarinho, bem menina, não dá. Esse rosa bem menininha não ficou bom também, não. Puta que pariu, meu irmão. E agora? Eu gosto dessa ideia, mas também outra resguarda que eu tenho eu sinto que ele tá parecendo uma melancia e não um limão. E isso é uma coisa que tá me incomodando bastante, porque como as cores são verde e rosa, são cores comumente associadas com Wicked também, mas com melancia. E eu sinto que tá passando muito a ideia de uma melancia, mesmo quando tá no modelo monocromático aqui, que é tipo assim, só verde, só rosa, ainda lembra uma melancia. Talvez eu possa usar uma outra cor que vá complementar o verde e lembrar de doce da mesma forma, sabe? Porque a ideia era que o verde fosse representar o azedo e o rosa fosse representar o doce. Só que tá muito assim... tá muito melancia. Tem o roxo, mas roxo ainda passa aquela questão de azedo, eu acho. Eu acho que roxo ainda tem um pouco daquela conotação de azedo, de bala azeda. Aqui, ó. Será que essa cor vai, sabe, bater? Será que eu vou conseguir fazer alguma cor bater com o verde neon sem que fique parecendo Brett, ou uma melancia, ou sei lá... Ai, sei lá, gente, eu já tô com o cérebro frito
surtado aqui de pensar, porque o que eu gravo e o que eu mostro é muito pouco. Eu tô aqui há um tempão fazendo essa porra. Então, sim. Gnarly. É muito Scooby-Doo? Talvez. Talvez seja muito Scooby-Doo. Mas eu acho que eu gostei. Eu acho que a gente precisa de uma vibe um pouco mais Scooby-Doo na nossa vida de vez em quando. Ah, gente, eu gostei. Eu gostei. Se você não gostou, que pena, porque eu gostei. Eu realmente gostei. E eu acho que vai ser esse mesmo. Tipo, gostem ou não gostem, provavelmente não vão gostar, mas eu gostei. Tá aqui. Então, no podcast, eu pretendo começar ele sempre com um textinho curto que eu gosto. Vai ser sempre o mesmo texto. É inspirado no início do podcast da Nathalie Neri. E na identidade do podcast da Nathalie Neri, ela incorpora frases desse texto do começo. O texto que eu vou usar é da página 42 do livro Os Irmãos Karamazov, que é provavelmente um dos meus top 3 livros favoritos. Eu demorei muito tempo pra ler, porque ele é uma leitura, assim, um pouco mais complicada, mas é provavelmente um dos meus livros favoritos. E é da página aqui, 42, onde ele fala: as lamentações só se acalmam, roendo e dilacerando o coração. Semelhante dor não quer consolações, repasta-se com a ideia de ser inextinguível. As lamentações são apenas a necessidade de irritar cada vez mais a ferida. E assim, tem tudo a ver com o tema do podcast, essa frase. E aí, o que eu pretendo fazer? Eu quero colocar em volta dele, como se fosse um carimbo, a parte da frase que são: as lamentações só se acalmam roendo e dilacerando. E aí no roxo eu talvez use o final, que é: as lamentações são apenas a necessidade de irritar cada vez mais a ferida. E aí ficaria assim, eu vou ver como é que fica pra ter certeza, porque pode ser que não fique tão bom. Então, a identidade ficou assim. Eu gostei bastante de como ela tá. Agora eu vou editar um pouco algumas imagens e montar alguns mockups, e aí eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ok?